Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma EBD. Domingo 3 de maio, lição de número 5. Já está mandando o link aí nos grupos do WhatsApp. E para você compartilhar aí essa live, Escola Bíblica Dominical. Somos aqui de Extremóis, AD Assembleia de Deus Manaim. Vamos já mandar o link para os grupos, certo? Enquanto isso, vamos meditando na letra desse hino, em harpa cristã. Enquanto as pessoas chegam aí na nossa live, já mando os parabéns para minha esposa Gerliane, que está completando mais um ano de vida hoje. Deus abençoe ela com ricas bênçãos espirituais. Amém. Jamais senti tão grande como esse tu. Aleluia. 3 de maio de 2020, lição de número 5, EBD. Estou mandando o link aqui para as pessoas acessarem. Amém, glória a Deus. Estou mandando o link aqui nos grupos do WhatsApp. Irmã Michele, amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Michele, graças a Deus. Deu certo aí, né? Irmã Michele sempre nos acompanhando, professora também da EBD, Assembleia de Deus Manaim, juntamente com Gerliane, elas dão aula para a sala de senhoras. Vamos aguardar as pessoas que estão entrando aí na live. Vamos já começar a aula. Lição de número 5, de 3 de maio de 2020, que tem como título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Uma lição muito importante, muito interessante. Oi para Nino. Nino, Pai do Senhor, nos assista aí, Nino, viu? A irmã Michele está pedindo aí para mandar um oi para Nino. Deus abençoe, ele está nos assistindo aí. Valeu, Nino. Continue conosco aí, tá certo? Aprendendo mais da palavra de Deus. Estamos longe uns dos outros, né, nas nossas igrejas, mas estamos mantendo contato via internet. Valeu, Nino, a paz do Senhor. Lição, quem tem a revista aí é a lição número 5. Quem não tem, pode abrir a Bíblia aí, viu, Nino? Pega a Bíblia, vai lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, carta de Paulo aos Efésios. Lição muito interessante. Vamos já começar. Amém. Pode compartilhar essa live aí para que mais pessoas possam acessar e ter acesso à palavra de Deus. A EBD da congregação Manaim, no campo de Extremóis, pastor presidente Edson de Oliveira,
dirigente da nossa congregação é o diácono Jailson. Deus abençoe todos os irmãos. É muito importante a gente ter esse contato, esse ensino da palavra de Deus nesse momento, já que estamos longe da igreja por um momento, devido a essa pandemia, que já gerou até mais uma confusão, uma guerra política do que realmente uma pandemia. Mas isso aí é outro assunto, não vamos entrar nele agora. Mas vamos orar para que Deus faça cessar logo essa crise e a gente retorne às nossas vidas normalmente, tá certo? Lição de número 5, carta de Paulo aos Efésios. Vamos procurar ser bem breves e objetivos. Tem como por título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo, Efésios 2, versículo do 4 ao 5. Que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém. Leitura bíblica em classe, Efésios 2, do 1 ao 10, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Você pode mandar sua mensagem, pode compartilhar, nos ajudar nessa aula também, e diga aí se o som está ok, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa dar continuidade, ter uma aula proveitosa. O ponto central dessa lição diz assim: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Amém? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, nesse capítulo 2 que vamos estudar agora, ele inicia algo dizendo no versículo 1 do capítulo 2: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele cita algo muito interessante, que vamos tentar mostrar para vocês agora. Ele diz que estávamos mortos. Ele se refere ao passado. Ele se refere à nossa natureza pecaminosa no passado. Anteriormente, como nós andávamos. Ele diz que nós estávamos mortos. Estávamos mortos em quê? Em nossas ofensas e pecados. Ou seja, o que quer dizer isso? Para que a gente compreenda melhor, eu vou dar um exemplo simples de nós mesmos, né? As pessoas que não nasceram no Evangelho, né? As pessoas que, como eu, por exemplo, nós, antes de aceitar Jesus, antes de começar a caminhada com Cristo, como a gente costuma dizer na igreja, antes de aceitar Jesus, né? Antes de ser crente, nós vivíamos o quê? Nas nossas ofensas e pecados, ou seja, vivíamos
em outro curso do mundo, seguindo as práticas do pecado, né? Tem muitas pessoas que a gente vê o testemunho que diziam que roubava, que traficava, né? Pessoas que até já mataram. Então viviam na prática do pecado. Na prática do pecado. E quando tiveram um encontro com Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você aceita Jesus Cristo, quando você andava com as práticas que você andava antes de você confessar Jesus Cristo, aquelas práticas pecaminosas, você vai deixar para trás. E Deus, a Bíblia diz que Ele apaga aquilo ali, Ele se esquece. Ele não lembra mais dos seus pecados dali para trás. E a sua nova vida começa daqui para frente com Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz, estávamos mortos. Esse morto, ele está falando espiritualmente. Mortos espiritualmente. O próprio apóstolo diz, o salário do pecado é o quê? A morte. É morte espiritual. Lógico que tem várias consequências que pode levar também à morte física devido ao pecado. Então o apóstolo Paulo diz, em outro tempo, ele vos vivificou. Daí ele, quando você estava morto em suas práticas de pecado, em seus delitos, e Jesus Cristo aparece na sua vida, você o recebe como Salvador, e aí o apóstolo Paulo diz, ele vos vivificou. A partir daí, o que é vivificar? É dar vida novamente. Ele vos vivificou. Hoje nós temos vida. E o mesmo apóstolo Paulo, que ele diz, vida com abundância. Então temos hoje vida em abundância. Amém? Quem tem a revista aí, vamos adiantar na revista. Se você entendeu, se você tem alguma dúvida, pode mandar aí seu recado. Pai do Senhor, Henrique, meu amigo Henrique, Duarte, França, ali da Igreja Batista ali, trabalhou comigo. Um abraço aí para você, para toda a sua família, está nos assistindo aí, nos acompanhando. Vamos adiantar aqui na lição. Olha o que ele diz. Em relação a estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, aí no tópico 1, vamos falar sobre a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Vamos dar continuidade. E no ponto 1, no parágrafo 1, ele fala sobre a nossa condição anterior. É o que eu já acabei de falar aqui, que ele vos vivificou, nos deu uma nova vida, e a natureza nossa que estava morta, ele deu uma nova vida e restaurou e restituiu. E no parágrafo 2, que é realmente sobre nossas ofensas e pecados, ele fala sobre a má conduta. O escritor aqui da revista, eu vou ler um pouco para vocês, que diz assim: a má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Ou seja, aquela má conduta que eu disse, né? Que tem muitas pessoas que a gente sabe, né? O que é má conduta? É uma conduta onde ele praticava e tinha prazer em pecar. A pessoa adulterava, matava, roubava. Isso é a má conduta. E as pessoas que praticavam isso, que estavam mortas espiritualmente em suas ofensas e seus pecados, elas tinham, e como tem muitas pessoas hoje ainda vivendo nessa prática, elas têm prazer, elas sentem prazer no pecado. Para elas é normal, é algo natural. E quando Cristo, você tem um encontro com Ele e Ele vos vivifica e transforma numa nova criatura, e o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você, aquela mudança, a regeneração vai acontecendo na sua alma. A sua alma é as suas faculdades mentais, o seu caráter vai sendo moldado, e ali você vai sendo transformado numa nova criatura, e você não sente mais prazer naquilo ali, você deixa. Aquela prática que você, em outro tempo, você andava, segundo o curso desse mundo, aquelas práticas você não vai sentindo mais prazer naquilo. Você não tem mais prazer em pecar. Não deixamos de ser pecador, não é isso que eu estou dizendo. Nós continuamos sendo pecadores. Mas nós não temos prazer no pecado. Nós não sentimos mais vontade de praticar
aquelas coisas. Quem roubava, deixa de roubar. Quem matava, deixa de matar. Quem adulterava, não adultera mais. Então isso é ser nova criatura. O que o escritor da revista diz? Andaste segundo o curso desse mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, né? Então, é o que eu estava falando, né? Então, isso é andar segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo nós sabemos qual é, né? A Bíblia diz, né? Que o mundo jaz o maligno. Então, você seguir o curso desse mundo é você seguir as práticas mundanas. Práticas mundanas é isso, a imoralidade, é o pecado. Aí no parágrafo, no parágrafo 2, no subtópico 2.2, ele fala sobre andastes, segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, conforme está escrito em João 12:31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, aqueles desobedientes, incrédulos, o mal, o maligno, ele tem poder sobre esses homens de influenciar a levar o homem. Quando eu digo homem, eu se refiro à raça humana, homem e mulher. Satanás, quando você está no curso desse mundo, ele tem poder sobre essas pessoas de influenciar e levar o homem à destruição, à prática do pecado. Então, o tópico 2.3 diz assim: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então nós andávamos fazendo a vontade da carne. A vontade da carne, vocês veem lá em Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus, um apóstolo que é conhecido como apóstolo dos gentios, que ele escreveu essas cartas e ele, nessa aqui que estamos estudando, aos Efésios, ele falou sobre essa prática, sobre o homem viver na prática do pecado e depois Deus vivificou, tornou o homem uma nova criatura. Em outra carta, em Gálatas, você vai ver as obras da carne. Então, uma carta de Paulo está ligada à outra. Ele sempre falou, combateu o pecado, mostrando o que Deus pode fazer, a transformação que Deus pode fazer na vida do homem. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, você vai ver as obras da carne. E aqui o escritor ele diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne. Não é isso? O que é a vontade da carne? É aquilo que a gente já falou. A carne ela tende ao pecado. A carne ela tende a pecar. Ela é inclinada ao pecado. O prazer da carne é o que? É estar pecando. Sexual, por exemplo, na prática de pornografia, de vícios, de droga, de roubar. A carne ela sente prazer nisso. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que é uma briga constante, é 24 horas essa luta contra a carne e contra o espírito. A carne tende ao pecado e o espírito ele tende às coisas espirituais. O espírito quer que você esteja aí na frente desse aparelho telefônico ou desse computador assistindo essa live, a aula da IBD. O espírito quer isso, se alimentar da palavra de Deus, das coisas espirituais. Mas a carne diz, não, vamos assistir outra coisa, vamos fazer outra coisa, vamos dormir, vamos desligar aí, que essa aula eu já sei demais, já não me importo mais com isso. Então a carne, ela quer isso, ela quer que você assista algo que não edifica, e o espírito brigando, relutando para que você fique buscando as coisas espirituais. Então é uma briga constante. No tópico 2, vamos estudar agora, falar um pouco sobre vivificados pela graça.
vivificados pela graça. O escritor aqui na revista ele diz assim: você que não tem revista, você pode acompanhar aí na Bíblia, pode pegar a Bíblia aí, Cartas aos Efésios, capítulo 2, estamos estudando. Então, vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou, por meio de sua graça. O parágrafo 1 do tópico 2 diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa é aquela palavra que liga uma oração a outra. Por exemplo, uma oração adversa, né? Ela vai fazer aquela ligação, por exemplo, mas, porém, ou seja, nós andávamos mortos, mas, conjunção adversativa, mas Deus mudou a situação, a diversidade. Estávamos mortos, mas Deus vivificou. Jorge Silvino, Jorge, a paz do Senhor, meu amigo de infância aí, Deus abençoe, sempre nos assistindo aí, Josefa Firmino também, nos assistindo, a paz do Senhor, Carlos Alfredo, meu colega de trabalho, que Deus abençoe aí, ele é morador lá do Espírito Santo, não é isso? Carlos ainda está por lá, Deus abençoe, continue conosco aí, compartilhe aí essa live. Cleidson, meu amigo Cleidson Araújo, professor, nos ajuda aí, Cleidson, qualquer coisa aí, pode mandar o comentário aí, pode nos ajudar aí nessa live também, fazendo seu comentário. Estamos falando sobre Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, na revista da CPAD, revista do segundo trimestre, lição 5. Então, nós fomos vivificados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia e riquíssimo em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a salvação, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que a gente costuma dizer que é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João relata ali que Deus amou o mundo de tal maneira que é inexplicável essa tal maneira. Então, o apóstolo Paulo ele afirma aqui, escrevendo aos Efésios, que Deus nos vivificou, estando nós mortos ainda em nossas ofensas e nossos pecados. Então, no tópico 2, vamos falar aqui sobre a misericórdia, a graça e exaltados por sua graça. Então, nessa condição de vivificados pela graça, que noutro tempo nós estávamos mortos em ofensas e pecados, agora estamos na condição de vivificados pela graça. Então, o apóstolo Paulo ele fala da misericórdia também. Lá em Lamentações 3, 22, que é um texto muito conhecido por nós, fala que Deus, que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim. Então, nós primeiramente fomos alcançados pela sua misericórdia, porque nós estávamos mortos, como o apóstolo Paulo fala. Estamos estudando hoje no capítulo 2 de Efésios. Nós estávamos mortos. E Deus, a partir do momento que você, como costumamos dizer, aceitamos Jesus como nosso suficiente e Salvador, como nós, quando nós recebemos a Cristo, a partir dessa graça, dessa misericórdia, onde o Espírito Santo de Deus começa a habitar agora dentro de você, dentro de nós, e começa o Espírito Santo de Deus a agir no seu interior, a agir na sua alma, moldando, modificando, mudando a natureza.
de antes a natureza morta em nossas ofensas e pecados, né? Porque o salário do pecado é a morte, e agora o Espírito Santo de Deus nos dá vida e começa a moldar o teu interior, a tua alma. A alma, repito, são as faculdades mentais, é o seu caráter. Ele começa a moldar a sua alma, porque o próprio apóstolo Paulo ele diz lá em Tessalonicenses que nós devemos manter irrepreensíveis para a vinda do Senhor, espírito, alma e corpo. Então ele começa a moldar a tua alma, a trabalhar no teu interior, para que aquilo venha a se externar, que a salvação de Deus venha a se externar, porque a salvação é de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora, começa no teu interior. A partir do momento que você rejeita as práticas mundanas e o Espírito Santo começa a trabalhar em você, pela misericórdia do Senhor, nós somos vivificados. Que misericórdia é essa? É quando ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Estando nós mortos, nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos esse presente, esse prêmio. Jesus não teve culpa, não teve pecado para morrer ali naquela cruz. Quem merecia morrer éramos nós. Então, mas, olha, o termo mais que o escritor diz, a conjunção adversativa. Estávamos numa situação adversa, mas Jesus mudou o quadro e nos transformou e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Essa é a misericórdia de Deus. Aí vem outro ponto, a graça. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos. Aqui na lição que estamos estudando, lá no versículo 8 do capítulo 2, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a graça, o que é graça? É um presente. Graça é um favor imerecido, ou seja, é aquilo que a gente não merecia, é aquilo que nem eu nem você merecia. E Deus chegou e deu de presente, deu de bandeja para você, deu algo que sem merecermos ele nos presenteou com a graça, com a sua salvação, com a redenção. Então isso é graça, aquilo que não temos como buscar por nossos próprios méritos. O apóstolo Paulo ele diz que isso não vem das obras, não vem dos seus méritos. Graça, não adianta você correr atrás e dizer que está fazendo obras, que você é bonzinho, porque não é por isso, não é por seus méritos, porque o apóstolo Paulo disse, se fosse por seus méritos, não vem disso, não vem dos seus méritos, para que você não se glorie. Cada um de nós estaríamos aqui se gloriando, né? Eu consegui a graça, eu consegui a salvação, porque eu fiz isso, porque eu sou bom, porque eu dou esmola, porque eu faço isso ou aquilo. Então, não é por nosso próprio mérito, é pela misericórdia que já falamos e a graça que nos alcançou, né? É algo de graça, foi dado a graça de graça para nós sem pagarmos nada. Quem pagou foi Jesus Cristo. Então não temos mérito em nada nisso aí, porque não conseguíamos pagar essa dívida, era uma dívida impagável, não é isso, irmão Cleiton, irmão Geórgio? Corrija aí se eu estiver errado. Então é algo que, e avisa aí se o som está bom, se vocês estão me entendendo, estão escutando. Então é algo que não conseguíamos pagar, era algo impagável, não é isso? Se fosse quando Jesus disse está consumado lá na cruz, né? Que no grego, né? Tetelestai, né? Está consumado, está quitado. Ele diz, eu paguei, Jesus diz, eu paguei a sua dívida. A dívida da humanidade que vocês não conseguiam pagar, eu paguei. Então, foi pela misericórdia e o presente, a graça. Não adianta fazer obras. As obras, vamos ver mais na frente, que é a consequência da nossa salvação, que precisamos sim. O Tiago diz que a fé sem obras, ela é vã. Mas não é pelas obras que somos salvos, tá certo? As obras são consequências. Lógico que a gente precisa, quando a gente for receber galardão lá de Deus, nós vamos ter que apresentar algo. Você vai receber recompensa devido a partir daquilo que você fez aqui na terra como cristão. Se você é cristão, se você recebeu essa graça, se você foi vivificado em Cristo,
Se você foi alcançado pela misericórdia, então você tem que retribuir, mostrar o porquê você está aí, através das suas obras, tá certo? Mas repito, não é através das obras que somos salvos. Isso aí é só uma consequência, tá bom? Então vamos falar agora sobre exaltados por sua graça. Fomos vivificados, né? Estamos estudando, tópico 2. Vivificados pela misericórdia, graça, e agora exaltados por sua graça. Então, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Lá João 3,3 está dizendo isso. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça e favor imerecido. Agora, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, que é Paulo, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas de sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Então, a paz do Senhor, Hamilton, Suzana estão assistindo. Nossa irmã pregadora Jaqueline Araújo, glória a Deus, amém, irmã. Deus abençoe. Gerlene está mandando um abraço. Jaqueliane Araújo, desculpa. Então, nós estamos estudando essa lição, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, certo? Lição da EBD, lição número 5. Fala sobre a graça, sobre a misericórdia. E agora já estamos finalizando ali, estamos no tópico 2. E vamos falar um pouquinho sobre exaltados por sua graça. Então, como eu estava falando, então a partir do momento que nós fomos vivificados pela misericórdia do Senhor, pela graça, que é o favor imerecido, que não é por nossos méritos a salvação, não é por nossas obras, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço aquilo, A ou B, ou coisa assim ou coisa assada, não é por isso, não é por meu mérito, porque se fosse assim dessa forma, o apóstolo Paulo diz, não vem das suas obras para que você não se glorie. Então, para que a gente não seja glorificado através de nossos méritos, mas sim pela misericórdia e graça. E agora somos exaltados por sua graça. Deus concede aos homens os mesmos benefícios de Cristo, ou seja, galardão, ressurreição e vida eterna. A Bíblia diz que nós somos feitos agora, nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, as mesmas promessas, a partir do momento que Deus nos elegeu, nos escolheu, e estamos nesse processo de regeneração, justificação, para alcançar o corpo glorificado, o corpo glorioso no dia da redenção. Então, nós agora temos os mesmos direitos que o filho, como estudamos na lição, as 2 lições atrás, mais ou menos. Nós fomos enxertados na videira. Antes andávamos segundo o curso desse mundo, nas nossas práticas mundanas, mortos em nossas ofensas e pecados. E agora Deus, através de Cristo, nos vivificou, pela graça sois salvos. Somos salvos. Agora alcançamos as mesmas heranças, as mesmas bênçãos, as mesmas dádivas que Deus escolheu lá atrás Abraão para fazer uma nação santa, uma geração eleita, um sacerdócio real, e predestinou aquele povo para uma terra que emana leite e mel. Predestinou aquele povo para as bênçãos espirituais e lá no futuro a Canaã celestial. Então hoje nós somos predestinados juntamente
com os filhos de Deus. Nós fomos, como Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, agora os gentios, que éramos nós, somos enxertados na videira em Israel. Nós somos filhos de Deus agora por adoção. E o filho adotivo, né, irmãos e irmãs, irmã Jaqueliana, irmã Hamilton, os demais que estão nos assistindo, nós somos pais, temos nossos filhos sanguíneos, nossos filhos biológicos. Mas se você adotar uma criança, a ler tudo direitinho, oficialmente, ele vai ganhar seu nome. E ele ganhando seu nome, ele vai ganhar o mesmo direito que o seu filho biológico. Então o filho adotivo ele tem agora os mesmos direitos que o filho biológico. Então a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção. Fomos eleitos, adotados e agora temos os mesmos direitos. Quais são esses direitos que nós temos agora? Esses privilégios? É o galardão, ou seja, você vai ter direito lá na glória de receber a sua recompensa. Como eu falei, essa recompensa ela é a partir do momento quando você vai chegar lá perante Deus e prestar contas do que você fez aqui. A partir disso, das suas obras, você vai receber o seu galardão. Tem uma parábola que o próprio Jesus conta. O próprio Cristo conta. Essa parábola que tem um trabalhador que recebeu 5 talentos, outro 3 e outro 1. Aquele que recebeu 5, granjeou mais 5. Aquele que recebeu 3, granjeou mais 3. Aquele que recebeu 1, enterrou. Então, quando o senhor, o patrão, chegou para prestar conta com eles, aquele que tinha 5 apresentou 10, o dobro. Aquele que tinha 3 ganhou mais 3, apresentou 6, e aquele enterrou. O outro desenterrou lá só aquele um talento e foi prestar conta com o Senhor. E ali representa esse momento que vamos prestar conta com Deus das nossas obras. Repito, como já falei aqui no tópico anterior, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça, pela misericórdia, né? Mas a consequência do salvo são as obras, para que você receba galardão. Você tem o direito, sim, de receber galardão, recompensa do próprio Cristo lá no céu. E quais são os outros benefícios? A ressurreição e a vida eterna. Então, outro benefício do salvo é a ressurreição. O outro benefício do salvo é a ressurreição, ou seja, Jesus Cristo mesmo, ele disse, lá em João, se eu não me engano, capítulo 15 ou 10, os irmãos aí depois me corrijam aí se eu estiver errado, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós ganhamos agora, a partir da salvação, nós ganhamos a condição, esse benefício de mesmo que a gente morra, mas seja ressuscitado para a vida eterna. Então, um prêmio, um galardão maior de todos é isso. É ressuscitar para a vida eterna. Uns vão ressuscitar para a condenação eterna, mas outros vão ressuscitar para a vida eterna, para estar com Cristo. Como ele disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que ia preparar. Ele disse, eu vou preparar lugar. E virei outra vez, e vou buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Então ele disse que estava preparando lugar. Ele foi preparar lugar e está voltando, está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Anderson Martins, meu amigo, Deus abençoe. Anderson, Rafael, toda a sua família, Deus abençoe. Em nome de Jesus, com ricas bênçãos espirituais. Amém? Estamos aqui estudando um pouco da palavra de Deus nessa escola bíblica dominical. Estamos fazendo essa live devido a essa pandemia, né, que estamos impedidos de estarmos nas nossas igrejas, mas temos esse mecanismo que é a internet. Então fique aí nessa live, já estamos finalizando, vamos ser rápidos e objetivos, estamos no finalzinho aqui, estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Se você tiver uma Bíblia em casa, pode pegar, não importa se é católica, a Bíblia ou evangélica, é a mesma palavra de Deus. Efésios capítulo 2, estamos estudando sobre salvação, regeneração, é um tema muito bom nesse segundo trimestre. Não é isso, irmã Jaqueliane, Hamilton, Márcia, Roseane, tá certo? Anderson, Deus abençoe. Anderson, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi Anderson que me levou.
lá em Bairro Nordeste, tinha o avô dele ali, a família que era evangélica, ele me levou ali, eu era criança ainda, era adolescente, não entendia muita coisa, eu quis sair de lá já correndo, mas hoje, graças a Deus, depois que eu me casei, conheci a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Irmão Genilson, Deus abençoe, meu vizinho, está nos assistindo aí. Genilson, Deus abençoe o senhor e sua família. Brevemente estaremos aí dando a paz do Senhor, apertando as mãos, nos abraçando nas nossas igrejas. A gente mora aqui vizinho, mas a gente está nessa pandemia aí, né? A gente tem que viver nesse isolamento social, mas eu creio que isso breve passará. Então, como eu estava falando, temos esse direito agora de receber o galardão e a ressurreição e a vida eterna, como foi falado já aqui, tá certo? Então vamos finalizar para o último tópico, último parágrafo, o último tópico, número 3, que fala: a salvação não vem das obras, certo? Estamos estudando Efésios capítulo 2, a salvação não vem das obras. E o escritor dessa revista diz assim, em Efésios 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Aí o parágrafo 1 do tópico 3 diz assim: graça como meio de salvação. A graça inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, capítulo 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça que Deus ativa o livre arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé o chamado do Evangelho. Todavia, assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos. Então, o ser humano ele é livre. Através da graça, Deus nos dá o livre arbítrio. Você é livre para escolher o caminho que você quer. Tem dois caminhos. Jesus disse, né? O caminho é estreito. O caminho que leva à salvação, a porta é estreita. E o caminho é estreito, mas leva à salvação. E o caminho fácil, o caminho do pecado, da imoralidade sexual, da prostituição, do adultério, do furto, do roubo, da mentira, esse caminho é fácil, né? É fácil seguir esse caminho. Muita gente tem seguido esse caminho. Um caminho largo, espaçoso, não tem restrição nenhuma, você pode fazer o que você quiser, né? Segundo, como já estudamos aqui, você vive segundo o curso desse mundo, segundo a vontade mundana, a vontade da carne, você vive ao seu bel prazer. E Jesus disse, como ele está voltando, ele disse, nos dias, assim como antecederam os dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o povo vivia ao seu bel prazer. E Jesus disse, Deus disse a Noé, construa uma arca e entre com sua família para dentro, que eu vou mandar um dilúvio aqui e matar esse povo que não quer nada, vive na prática do pecado. E o povo ali não se salvou como hoje. Hoje a arca é Jesus. Quem está em Jesus está guardado na arca. Tá certo? E ele disse como era nos dias de Noé. Então, naqueles dias, como aquele povo estava vivendo, hoje o mundo está vivendo da mesma forma, vivendo ao seu bel prazer, fazendo na telha, o que dá na telha o povo faz, né? Não obedecendo a Deus, sendo obstinado, sendo mentirosa. Então, Jesus disse, quando estiver igual aos dias de Noé, eu estou voltando. Então, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, a igreja santa, imaculada, remida, igual uma virgem espera o seu noivo, né? Sem mancha, sem mácula. Então Jesus está voltando. E você ainda tem essa oportunidade de entrar na arca, que é Jesus Cristo. É só se arrepender. Como nós um dia nos arrependemos e deixamos aquelas práticas para trás. Então, isso aí isso aí é a salvação, né? Que não vem de nós, vem de Deus.
Parágrafo 2 diz assim, estamos finalizando. Obras como evidência da salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda, ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por seu próprio esforço. Então, o apóstolo Paulo ele reafirma e diz que nós não somos salvos pelos nossos próprios esforços, nós não temos condições de adquirir a salvação. A salvação é pela a graça, é pela fé, pela graça sois salvos, é mediante a fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Tá certo? Então, não temos méritos nenhum. Não, Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse que ele é o caminho. O caminho para a salvação é Jesus, não tem outro caminho. Eu não consigo ser salvo pelos meus próprios méritos. Eu não consigo ser salvo por outra pessoa nenhuma. A salvação é individual e é por meio da sua fé. Quem crê, Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Então é você crer, a condição é só essa, é crer. E o for batizado é o que? Significa você deixar as práticas do mundo e se tornar uma nova criatura. O batismo significa isso. É que você deixou aquela velha criatura para trás e agora você se torna uma nova criatura. Tá certo? Estamos finalizando aqui. As obras, como eu já falei, a salvação não vem das obras. Tópico 3, finalizando, último tópico. Salvação não vem das obras, é pela graça. As obras é para você reinar com Cristo. As obras é quando você é salvo. Não adianta eu estar fazendo nenhuma obra de caridade, porque a prova que você não é salvo pelas obras é porque tem muitas pessoas que fazem caridade, que fazem obras, mas não vão ser salvas. Né? Mas uma coisa liga a outra. Né? Também a fé sem obras é morta. Já que temos a fé, que temos a salvação, a convicção da salvação, porque Jesus nos deu essa convicção, agora nós precisamos mostrar por que somos salvos. Por que somos salvos? O apóstolo Paulo ele fala aqui na carta dos Efésios, onde estamos estudando, no versículo 10 do capítulo 2, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou boas obras, Deus quer boas obras nossas, né? Então as obras servem para você receber o galardão, a recompensa, quando você chegar lá no céu e Deus vai lhe julgar e vai lhe dar o galardão, a recompensa segundo as suas obras. O que você vai ter lá para apresentar para Deus? O que foi que eu fiz como salvo, como cristão? O que foi que eu fiz para representar o nome de Cristo aqui na terra? A igreja é uma representante de Cristo aqui na terra, né? Então, precisamos sim fazer as boas obras para salvar, para reinar com Cristo, tá certo? Não é para ser salvo. Salvo você é quando você crê, quando você aceita Jesus, quando você anda em novidade de vida. Isso aí, a salvação é de graça. Jesus já pagou. Ninguém consegue pagar pela salvação. Mas o salvo, ele precisa apresentar boas obras, certo? Então vamos ficando por aqui, né? A conclusão diz assim, ó, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras, glorificando a Deus, nosso Pai. Está escrito Mateus 5,16. Vamos ver o que está escrito aqui, Mateus 5,16. Se você tiver a Bíblia aí, pode abrir sua Bíblia. Evangelho de Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, para que ele resplandeça a sua luz, né? Você tem que resplandecer a sua luz diante dos homens, como? Mostrando as boas obras, né? Para que as suas obras glorifiquem a Deus. É para glorificar a Deus. Amém? A irmã Milton está fazendo
Deixa eu ver, tá fazendo a colocação aqui. O homem se corrompe por prata e ouro, mas a nossa salvação não foi comprada por essas coisas, foi do sangue do Cordeiro. Se vende por qualquer coisa, né, Hamilton? Mas a nossa salvação, ela não foi comprada por nós. Ela foi paga por Cristo, né, pelo sangue do Cordeiro, né? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Esse bom preço foi realmente o sangue do Cordeiro. Tá certo, amados irmãos? Mais uma vez quero parabenizar a Gerliane, minha esposa, está completando mais um ano de vida. Está aqui do meu lado, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus em meio a esses dias difíceis que estamos vivendo aqui na Terra. Repito, são os últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra. A igreja está vivendo os seus últimos dias aqui na Terra. Jesus está voltando. Se você ainda está morto ou morta em suas ofensas e pecados, é hora de aceitar que Cristo vos vivifique. Obrigado, irmã Michele. Está dando parabéns à irmã Gerliane. Gerliane está dizendo aqui, está agradecendo. Amém. Eita, minha alma estava longe. Hino 169 da harpa cristã. Amém. A senhora também é uma bênção, irmã Michele, irmão Balduino. Deus abençoe. Salmo 121, glória a Deus. Amém. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você tem a chance, a oportunidade ainda de aceitar Jesus ainda, aí na sua casa mesmo. Ele estende a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Eu era pobre. 69, é? Não, 69 não. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos. E o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós passamos muitas dificuldades, muitas tribulações. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ele não nos livrou das aflições. Ele não livrou aqueles homens da cova do leão, da fornalha. Ele não livrou aquele homem da cova dos leões, nem aqueles outros da fornalha. Mas ele livrou do fogo. Ele livrou do leão. Ele livrou da boca do leão. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Aquele que está em Cristo Jesus, este está guardado. Este está liberto do pecado. Este está guardado. Liberto do perigo e do mal. Jesus nunca prometeu um mar de rosas, não. Jesus nunca disse, ei, vai ser tudo mar de rosas. Igreja, vocês só vão ter vitória. Ele não disse isso não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Ele estava preparando os seus discípulos naquela época. Jesus estava preparando seus discípulos para uma batalha, para sofrimento, para perseguição. Jesus sabia que o seu dia de morrer naquela cruz estava próximo. E seus discípulos iam ficar aqui atordoados, sem saber o que ia acontecer, com medo. E ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Aí a conjunção adversativa, ele disse, mais, a ligação, né? A conjunção adversativa é isso, é mais, porém, ele liga uma oração à outra. A adversidade, tereis aflições, mas, aí liga outra oração, tem bom ânimo. Ele sai da adversidade para dar uma injeção de ânimo, mas tem bom ânimo. Eu venci, e se ele venceu, nós somos mais que vencedores também em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.